Olá, autônomos, profissionais liberais, empreendedores solitários desse Brasil que foram impactados por essa pandemia. Estamos aqui para mais uma sessão desse movimento autônomo anticrise, que a gente está navegando por diversos mercados, trazendo representantes de cada um deles para contar aqui um pouquinho da experiência que eles estão tendo durante esse momento, né, de crise econômico, também de saúde, mas o foco aqui é o profissional dos negócios. E a gente tem focado tanto principalmente nos pequenos negócios, mas a gente traz aqui representantes de diversos nichos. A gente já falou do mercado de eventos, a gente já falou do pessoal de odonto, a gente passou por música, que foi muito bem comentado, muito bem recebido, o pessoal de fitness e personal trainers, a gente já teve consultoria e coaching ontem, e aqui hoje a gente vai discutir um pouco do mercado de arquitetura, urbanismo, decoração. Tem uma convidada super especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, essa primeira semana do movimento Autônomo Anticrise já está chegando ao final, mas a próxima semana, como a maioria daqui sabe, a gente vai entrar nos temas internos aos negócios, então a gente vai trazer para cada sessão um especialista de cada tema interno aos negócios, então desde marketing digital, a gente vai falar de finanças para autônomos, vendas, gestão, processos e até mentalidade, comportamento, oratória, tudo para você conseguir reformatar um pouco a sua atuação, o seu negócio, deixar um pouquinho mais consistente para enfrentar esse período que a gente está passando. Então, trazendo muitas pessoas bacanas aqui que estão se disponibilizando a compartilhar suas experiências, suas novas estratégias, para que todo mundo junto a gente consiga, né, enfrentar isso e superar, né? Acho que a palavra é justamente essa, superação e reinvenção de todos. Então, sem mais delongas, vou aqui apresentar a nossa convidada super especial de hoje, Mayra Ritter. Olá. Muito bem-vinda, Mayra. Tudo bem, André? Obrigada pelo convite. Obrigado pela disponibilidade em nos receber, estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência, da sua trajetória e um pouquinho do seu conhecimento sobre esse mercado que é muito bacana. Não, muito obrigada, tomara que eu ajude. Com certeza. Eu queria, como a gente sempre começa aqui, pedindo para você se apresentar, então, contando, acho que um pouco desde a sua trajetória, eu gosto de ouvir, assim, um pouquinho, como que você foi parar em arquitetura, às vezes era um sonho desde de criança, ou às vezes você acabou se encontrando nessa área no meio do caminho, e até você chegar com a sua empresa, onde você está hoje. Bom, a minha avó, ela sempre gostou muito de mudar os móveis da casa de lugar. E eu tenho essa lembrança, eu gostava muito de ajudar ela, então eu mudava os móveis da casa dela, daí quando eu voltava para casa dos meus pais, eu queria trocar o sofá de lugar, queria sair empurrando os móveis. Então, acho que isso sempre esteve presente na minha vida, né? Eu sempre tive esse gosto pela casa. E a minha mãe também gosta muito. E durante o terceiro grau, o segundo grau, né? No terceiro ano do segundo grau, eu tive que fazer essa escolha e te confesso que eu fiquei na dúvida entre odontologia e arquitetura. Uau. Mas acabei escolhendo arquitetura, graças a Deus, né? Graças a Deus. E deu tudo certo. A faculdade de arquitetura, quem fez e quem faz sabe que é uma faculdade muito penosa, né? Só os fortes resistem, porque a gente tem todos os trabalhos, além das aulas, né? A gente tem todos os trabalhos, a gente passa madrugadas acordado, então é realmente um curso desafiador. Quando eu me formei, em 2002, no mês seguinte, eu me formei em julho, em agosto, eu já estava com o escritório montado com outras 3 colegas de faculdade.
Olha que legal. Foi muito rápida a montagem do escritório, enfim, porque a gente estava decidida em fazer, atuar na arquitetura de interiores, né? Durante a faculdade, eu fiz alguns estágios, fiz em edificações, e fiz também na arquitetura de interiores, que foi onde eu me identifiquei mais. Então, acabamos montando esse escritório juntas. O escritório não durou muito tempo, e aí nós, em seguida, nos separamos. Duas delas eram irmãs, então ficaram as duas irmãs, que tinham um pai construtor, que trabalhava na área de construção civil, e eu fiquei com com a outra sócia, né? Essa sociedade, ela durou 5 anos, também não foi adiante. Eu acho que quando a gente estabelece uma sociedade, a gente tem que ter em mente que a gente precisa estar com os princípios, né? Os mesmos princípios, tem que estar alinhada. Para a gente ter uma carreira de sucesso, né? Não é um trabalho, para a gente ter uma carreira, a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, né? Seja de um final de semana com o namorado, aulas de dança, enfim, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas na nossa vida para a gente se dedicar mesmo à carreira, né? Isso vai exigir em algum momento. Então, chegou um determinado momento que nós não estávamos alinhadas e, para não perder a amizade, a gente resolveu romper a sociedade. Amigas, negócios à parte, né? Mais ou menos por aí. E, então, eu segui, né, com o escritório, sozinha. Até hoje, eu trabalho... Eu não tenho sócios, né? Eu tenho uma arquiteta hoje que trabalha comigo, é o meu braço direito, mas não é minha sócia, né? Eu resolvi não ter sócios mais, pelo menos por enquanto é uma decisão. Logo que eu montei o escritório com essas outras meninas, eu sempre tive o perfil, André, de ir atrás, né? De não esperar que o cliente entrasse pela minha porta, né? Então, eu sempre tive esse perfil de correr atrás. Geralmente, quem contrata a gente primeiro são parentes, né? É o tio, é a mãe da amiga de infância, enfim. E nem isso estava acontecendo com a gente no início. Então, aqui em Porto Alegre, na época, ia ser implementado um shopping. E nós mandamos fazer cartões de visita do escritório e eu fui até esse shopping para levar cartões de visita, apresentar o escritório, né? E para colocar à disposição para futuros projetos comerciais. Nesse meio tempo, eu já estava, então, só com uma sócia, acabaram nos chamando, nos indicando, né, para alguns lojistas, e a partir dali a gente começou a ter muitos projetos. Foi um período bem bacana. Legal. Tô te contando isso para te dizer que alguns anos depois, lá por 2005, por aí, eu já estava sozinha. Esse mesmo shopping me convidou para trabalhar, fazer um trabalho dentro do shopping com diagnósticos de lojas. Foi um trabalho muito legal. E um ano depois, eu fui contratada para ser arquiteta responsável pelo departamento de apoio ao lojista desse shopping. Olha, bacana. Então, eu fiquei lá durante 10 anos trabalhando com eles, onde eu aprendi muito, né? Tive uma experiência comercial absurda, porque além das diagnoses de loja, eu analisava projetos, eu verificava, fazia vistoria das lojas, né? Das instalações das lojas, eu atendia outros arquitetos, na época, os arquitetos com muito mais experiência do que eu, então eu aprendi muito com esses profissionais, né? Eu conheci muita gente ligada a esse mercado da arquitetura comercial, inclusive tive outras oportunidades de trabalho em outros shoppings fora de Porto Alegre, né? Na Grande Porto Alegre e São Paulo, para prestar consultorias para esse departamento que chamam de departamento de apoio ao lojista, né? Que tem basicamente todos os shoppings.
Então, isso para mim foi muito bom, né? Eu conheci muitas pessoas e tive muita experiência. Bacana. É, É isso, acho que eu só dei um panorama assim que já cobre alguns temas que a gente vai tocar aqui, que é muito legal. Você falou da sua trajetória, mas também já falou de alguns perrengues que eu vou querer também sim. aprofundar, e também de certas oportunidades de atuação como arquiteto, que é interessante até a gente saber de outras formas de se atuar, porque aqui nesse movimento, como a gente está trazendo pessoas de diversos mercados, né, a gente acaba fazendo um benchmarking, né? A gente até tem uma ideia de, poxa, um arquiteto consegue atuar quase que sendo um contratado exclusivo de um shopping. Isso traz algumas ideias para alguns outros autônomos de outras áreas, então dá para ter Uhum. algumas ideias. Então, isso é muito bacana. E acho que queria entrar já por essa primeira que eu citei, que você já falou de cara ali, que já saiu da faculdade criando um escritório com duas amigas, mas que aí não deram certo, né? E você acabou seguindo seu caminho à parte. Então, mas toda essa jornada até aqui, né? Pode ter sido ainda antes com o escritório compartilhado com sociedade, ou você já com a sua própria empresa. Quais outros perrengues você já passou? Assim, quais as maiores dificuldades ou problemas que você enfrentou nesse meio? Pode ser de qualquer sentido, pode ser também de sociedade, pode ser de cliente que contratou um mega projeto e acabou dando para trás no meio, ou qualquer tipo de perrengue que venha à tua mente que você queira compartilhar. Olha, nesses 18 anos, vou te dizer que foram vários. Com certeza. E eu acho que aí a gente vai tendo mais experiência, né? Para também não cometer alguns erros, porque alguns erros eu admito que partem um pouco de uma inexperiência que a Sim, gente tem, né? super Eu normal. posso te falar assim, um pouco em relação à sociedade, eu acho que foi bem por isso mesmo, por a gente não estar alinhadas. Eu sempre tive esse perfil de empreender. Eu logo quis fazer mostras de arquitetura, quis participar de Casa Cor. A minha sócia, na época, não tinha interesse. Eu sempre fui muito sociável, ela não era nada sociável. A gente era muito diferente, né? E essas diferenças, às vezes, elas se complementam, né? Sim. Eu não estou falando isso, é que eu acho que os objetivos têm que estar alinhados. Eu queria ter uma carreira, ela queria trabalhar na arquitetura, né? Então, eu acho que isso Bacana. resume bem. Isso foi claro, uma dificuldade, né? Na época, assim, para a gente poder amadurecer essa decisão de romper a sociedade. Tu imagina, nós éramos amigas, né? Super amigas na faculdade, então teve uma fase ruim, sim. Na época que eu trabalhei esses 10 anos como arquiteta responsável por um shopping, eu vi como um desafio trabalhar com outros profissionais, porque a gente trabalha muito com a vaidade, né, das pessoas. É muito complicado, assim, é desafiador para um arquiteto chegar para outro arquiteto e ter que dizer que aquele seu projeto, que é lindo, maravilhoso, não foi aceito pelo shopping, O ego, né? né? Exatamente. Ou para aquele lojista que entendeu que aquilo estava maravilhoso para ele, mas que aquele tipo de provador ou aquela vitrina que eles projetaram, ela não vai funcionar para o shopping, né? Então, isso era um grande desafio para mim todos os dias, lidar com essa vaidade, lidar com esse ego. Porque, na realidade, André, eu era a porta-voz de um grande comitê, né? Eu entendia da parte técnica, mas tinham outras pessoas, gerentes comerciais, gerentes de marketing, o próprio superintendente, né? Era um grande comitê que decidia, né, o que funcionaria ou não para o shopping. Mas eu era a porta-voz, então, com certeza, naquele período ali, ganhei algumas inimizades, né, por ter que ser essa porta-voz. Mas foi uma grande experiência, né? E acho que hoje as pessoas entendem um pouco melhor isso, né?
esses lojistas, enfim. Muitos lojistas implementavam suas lojas no shopping como uma experiência. Então, não era uma loja, né? Era uma experiência. Vamos ver se a loja vai dar certo e tal. Então, não tinham o conhecimento, né? Que no caso o shopping, né? O comitê esse tinha. Então, isso era um pouco complicado. Só fazer um parênteses que acho que você está falando, a Joana mandou uma mensagem lá no fórum que ela falou que a irmã dela tinha uma loja no shopping e depois da reforma, antes de inaugurar, a arquitetura, o estilo arquitetônico foi recusado pelo shopping, eles tiveram que fechar a loja porque eles não iam conseguir reformar, fazer a reforma nova. Então, Joana, se estiver me ouvindo, manda qual que é. Não precisa citar nomes, mas qual ramo, se era loja de roupas, alguma coisa assim, se é que isso importa, mas deve ser isso também, né? Você acaba fazendo um estilo que você cita, você era responsável pelo shopping, talvez tenha uma guia, uma linha arquitetônica que você não consegue fugir um pouco, né? Sim, sim. São várias situações, né? Primeiro entra numa questão comercial e de marketing, depois que isso está tudo aprovado, aí vai para o departamento de arquitetura, né? E mesmo assim, eu ainda voltava com esse projeto para esse grande comitê. Então, era um conjunto de informações, né, de questões que tinham que ser aprovadas nesse comitê, não só a questão de arquitetura, né? Então, realmente, aconteciam situações bem delicadas, que muitas vezes nem eram da arquitetura, mas eu era a porta-voz. Então, tu imagina, né, o grande desafio aí. Pessoal, você era a linha de frente ali para enfrentar o Sim. pessoal, né? O shopping falou assim, a gente quer assim, você vai lá, você resolve, né? Então, e o pessoal, acho que justamente isso, né? Marcas e ter que lidar com a estratégia de cada um e tem que chegar no meio termo, eu imagino, né? Você, tipo, tem que ter entrar num consenso ali de várias... E acho que cada empresa, cada marca, se falar de franquias ali, cada um também chega com um grande arquiteto por trás ali, né? Sim. Cada um tem acho que uma linha arquitetônica, sei lá, nacional e chega ali tem que alterar para aquele shopping, dependendo acho que da expressividade do shopping, né? Acho que sim. Aqui em Porto Alegre tem o Iguatemi também, uma rede pelo Brasil inteiro, né? Em São Paulo tem alguns shoppings que você vê que realmente ele tem uma linha própria, você tem que ter vitrines bem vidraçadas, não pode esconder muito, Sim. pé direito, sei lá quantos metros de pé direito, coisas enormes. Cada shopping tem as suas diretrizes, né? E ainda assim, além de toda essa parte de projeto, tem também a parte das instalações das obras das lojas dentro desse shopping, né? Que é necessário, sim, que tenha o mínimo cuidado, porque tu vai estar transitando pelo mall, né? Pelo corredor comum do shopping, então os carrinhos para transportar os materiais, eles tinham que ser com rodinhas emborrachadas, tinham que proteger o piso do mall, uma série de situações. Não pode trabalhar fora da loja, né? No mall, tinha que trabalhar dentro da loja. Eventualmente, a loja era pequena. Então, era uma série de situações, né? Que vão estressando, né? Vão estressando esse lojista, vão estressando esse arquiteto. E como eu falei ali no início, né? Muitos arquitetos ali tinham muito mais experiência do que eu, porque eu me formei em 2002, em 2006 eu já estava no cargo de arquiteta responsável pelo shopping. Então, às vezes eu estava tratando ali com monstros da arquitetura, né? Que já tinham anos de experiência, anos na minha frente. Então, foi bem desafiador, mas hoje eu vejo isso como, na época eu já encarava isso, porque eu sou uma pessoa bem otimista, mas eu sempre encarei isso como algo super positivo na minha vida, porque nesses 10 anos eu aprendi muito, né? Muito, então... Fazer um parênteses aqui também me veio um pouco, quando acho que eu fiz eu me formei em engenharia de produção, no meu estágio numa farmacêutica, eles me colocaram como chefe de reformas do galpão de matérias-primas. Eu fui também negociar com fornecedores de paleteira, de hangar, de fazer toda a estrutura metálica. Eu lá, um moleque estagiário, eu tinha que
virar para os baita construtores empreiteiros e falar, não tá legal. Os caras olhavam para mim e falavam, moleque, Só que eu tinha o aval do diretor ali para aprovar ou não, e o projeto final eu que tinha que aprovar. Então é legal, quando você tem um respaldo por trás, né? Você realmente aprende muito, que consegue te colocar numa linha. Isso vale um pouco para a vida de empreendedor, porque se você não vai para a linha de frente de tentar lidar de igual tanto com concorrentes ou até com grandes clientes, você não evolui, né? Quando você tem um respaldo de alguém que fala assim, não, pode ir lá que a gente te resguarda. Assina embaixo, né? Assina embaixo, vai lá, você representa a gente, você vai lá porque tem as pessoas, né, você coloca outras instituições ou até clientes, eles estão contratando as suas habilidades, eles confiaram você nisso, então você tem que realmente confiar em toda a sua bagagem, por mais que seja nunca tenha sido testada e aprovada na prática, você confiar na sua técnica, né? Então isso vale para o mundo dos negócios tanto quanto de funcionários de empresas. O que eu achei muito legal também, bacana que você colocou quando você falou da sociedade, né? Com as pessoas, elas se complementam em algumas partes, né? Você queria uma carreira, ela queria só atuar como na arquitetura, e isso nossa, eu vejo quanto isso é comum, né? As pessoas, então eu vejo que assim, os sócios eles têm que se complementar, é muito bom eles serem diferentes, né? Eu sou mais associável, ele é o mais introspectivo. Desde que isso, né, isso esteja moldado dentro da estratégia da empresa. Para onde a empresa vai? A empresa vai criar uma marca, ela quer crescer, colocar mercado. Então, se a pessoa mais sociável está à frente da área comercial, de expansão, ótimo. E a pessoa introspectiva está ali nos projetos, desenvolvendo os projetos, até coordenando a equipe interna, isso é um ótimo complemento, né, estratégico para a empresa. Agora, é difícil quando os dois têm que os dois até compartilham as mesmas áreas, colocar o introspectivo para ir expandir a empresa e fazer network, fazer parcerias. Isso acaba, né? Então, às vezes, é muito justo, é uma decisão sábia até tocar a empresa sozinho e contratar parceiros pontuais, internos. Porque eu acho que isso tem uma necessidade um pouco também dos autônomos, né, se perceberem como uma empresa, né? Acho que ainda falta essa questão de ele perceber que tem a parte operacional, que é o que ele foi formado, né, tecnicamente formado em arquitetura, ou fisioterapia, ou música. Ele é muito bom na técnica, né? Na prancheta, desenvolvendo, mas muitas coisas ainda faltam para ele ter essa roupagem de empresário, né? Quando você pensa, tipo, eu tenho a parte comercial, né? Fazer marketing para atrair clientes, vendas para converter em clientes, fazer um ótimo pós-venda, a parte administrativa e contábil da empresa. Então ele tem que ser um multitasking ali num certo período, até que ele tenha braço e gordura interna para contratar as pessoas para te auxiliando, né? Eu acho que até assim, no meu caso, as coisas foram acontecendo, né? O meu foco era ter clientes e realizar o trabalho desses clientes, né? Concretizar esses sonhos. E, claro, chega uma hora que a gente tem muitas contas para pagar, né? A gente também não tem, bem como tu falou, eu não tinha como contratar outras pessoas, né? Na época eu tinha a ajuda do meu pai, não ajuda financeira, mas eu tinha a ajuda do meu pai para me dizer, não, tu tem que pagar tais e tais contas, né? Aí eu precisei montar a minha empresa, porque para o shopping eu precisava dar nota, né? Na nota fiscal. CNPJ. CNPJ, então eu precisei criar a minha empresa. Então, nesse início, eu usei até o contador do meu pai, né? O meu pai foi meu sócio nessa empresa, né? Porque eu precisava ter um sócio. E, enfim, então, nesse princípio, assim, eu contei muito com a ajuda dele nessa questão toda de me auxiliar, né? Nessas contas e tal, porque senão tu vai indo e a gente não sai da faculdade, essa é a realidade, né? A gente não sai da faculdade sabendo ser um empresário. Tu sai da faculdade sabendo fazer projetos,
né? Eu lembro que e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aqui, porque eu sei que isso acontecia pelo menos muito, não sei como que está hoje nas universidades, mas na época eu saí da faculdade, eu não sabia preencher uma RT, que hoje é RRT, né? Eu não sabia preencher uma anotação de responsabilidade técnica. Então, nesse sentido, eu acho que eu saí muito despreparada, né? Não só eu e a minha turma toda, né? Então, como eu falei, assim, as coisas foram acontecendo, né? À medida que o escritório foi crescendo, aí sim, a gente, né, eu contratei um contador. Uma coisa que é fundamental, eu acho que para quem quer ter um escritório, né? Assim que concluir um bom trabalho, contratar um excelente fotógrafo, porque isso vai fazer toda a diferença na divulgação do seu portfólio, né? Para futuramente poder criar um site. Na minha época, ter o site já era, na época que eu comecei o escritório, ter um site já era a maravilha, né? Não tinha isso de Facebook, Instagram, essas coisas vieram depois, né? Então, hoje, claro, mais do que nunca, tu precisa ter muito, né, esses registros fotográficos dos seus trabalhos, registros muito profissionais, de preferência, para poder divulgar. Hoje eu vejo a arquitetura, ele tem um impacto visual muito grande, né? Você entra nos perfis de Instagram, são quase uma galeria de arte, assim, que você vê as fotos super bem produzidas, né? Que iluminação, você acha que não é nada parecido com aquelas fotos que a gente tira daqui em casa, manda para a mãe. Agora tem realmente uma preocupação em passar toda uma linha visual mesmo, né? A pessoa é mais arrojada, se é mais modernista, mais clássico, tem toda uma preocupação. Então, obviamente, vem muito dessa pegada artística, né? Que a arquitetura, que o arquiteto tem, né? Mas hoje, a forma de você mostrar o seu trabalho realmente faz parte, né? Acho que é uma das questões que o arquiteto precisa dominar, ter claro essa necessidade dele se preocupar com coletar esses materiais, né, de trabalhos feitos, né? Isso em outras áreas também, como às vezes você faz um bom serviço com alguém, voltar com fisioterapia na cabeça, que a gente fez uma sessão recente, mas e também depois colher depoimentos, né, de como que está o pós, depois, como que foram os efeitos, né, fazer o antes e o depois daquela pessoa, para ter material que os clientes dos seus projetos contam mais do que você ficar tentando vender, né, fazer a própria publicidade de Sim. compre aqui, eu sou bom, mas deixa os clientes, né, dizerem isso por você. No arquiteto, essas fotos, ou esse material é imprescindível. Inclusive, nessas fotografias, além de ter todo o espaço pronto, uma das coisas muito importantes também é ter uma ambientação, né, bem planejada. O que é a ambientação? Colocar os adornos, né, os objetos de decoração bem posicionados para poder fazer aquela fotografia. Porque às vezes acontece de o cliente terminou o projeto, terminou a sua obra e coloca lá os seus enfeites, né? Que não é nada daquilo que o cliente tinha imaginado, né? Yeah. Mas enfim, tem ali objetos da história do seu cliente, né? Coisas que tu não pode simplesmente descartar, né? E nem dizer que é feio, que é bonito, porque isso é muito pessoal. Então a gente tem que ter essa sutileza, né? Em fazer uma ambientação, tentando aproveitar daqui um pouco objetos do seu cliente, né? Fazendo um link, já aproveitando que a gente está falando disso, de ambientação, no meio do caminho aí, como eu fiz alguns projetos de decorados, tanto residenciais como comerciais, eu fiquei não com uma fama, mas eu consegui alguns clientes em função disso, né? Bons clientes em função desses projetos. E através daí, André, eu senti um nicho de mercado aí. Alguns clientes que eu comecei a trabalhar eram investidores que tinham comprado esses apartamentos, essas salas, para alugar, vender, né? Geralmente eram aluguéis.
e eles pediam para eu deixar o apartamento pronto para que a pessoa que fosse alugar já tivesse com tudo dentro, né? Legal. Tudo mesmo, né? Porque alguns clientes chegavam para mim e diziam, eu preciso que tu entregue. Às vezes eram clientes de Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu queria que tu entregasse para mim completo. Eu tô indo para esse final de semana. Tu pode montar para mim, compra o básico, coloca no refrigerador. Então, era um enxoval completo, né? Desde roupa de cama, enxoval, né? Toalhas, tudo era o mínimo para o uso daquele cliente no apartamento, né? Então a gente chegou até ao ponto de comprar água, frutas e organizar isso dentro do refrigerador, né? Então daí surgiu eu senti essa oportunidade, né? E criei então no escritório um braço que a gente chama de done, done de feito, né? Legal. Então, como que funciona o DAN? Ele é um serviço de ambientação, né? Então, digamos, tu fizeste um projeto, uma obra com um outro profissional, mas tu gostaria de fazer a ambientação com a Mayra Ritter. Então, tu pode contratar o DAN e a gente faz somente esse serviço de ambientação. Então, ver toda a parte de enxoval, escolher todos os adornos para tua casa, todos os adornos e também utensílios para cozinha, né? Tudo para que a casa funcione. Então, e isso começou a dar muito certo. Né? Foi uma coisa muito legal que aconteceu. E hoje o Dan está, inclusive, auxiliando um pouco na parte de mudanças de alguns clientes, né? O legal desse projeto do Dan é que alguns partem do escritório, mas outros clientes partem de outros escritórios de arquitetura, né? Então, eles chegam já com tudo pronto para a gente fazer só essa parte. Então, nesse auxílio de mudança, a gente faz, então, parcerias com personal organizer. É um trabalho bem legal. Mas aí, então, foi um nicho de mercado, né? Que eu senti na época e... Então, é um braço do escritório que atua de uma maneira bem significativa hoje. Nossa, sensacional. Também era um tema que eu ia chegar. Daqui a pouco eu volto nele, que são parcerias, que são... Uma que você conseguiu fazer, que é excelente, que é muito transformar concorrência em parceiros, né? E isso em diversos mercados, quando você fala isso, o pessoal parece que dá tela azul do computador, assim, fica, como? Que você é louco, não tem como. O concorrente é meu concorrente, eu quero ele morto. E você fala, cara, a concorrência é bom para todo mundo, né? Uhum. E como que você consegue transformar a sua concorrência em parceria? O pessoal fala, você é maluco. Mas eu queria já entrar um pouco no tema que a gente está discutindo nessa semana, que é justamente o impacto, né, da pandemia, dessa crise toda nesse mercado de arquitetura. Uhum. E aí pode ser, né, arquitetura, decoração e toda essa esfera que envolve, né, que está em torno da arquitetura. Como que isso foi impactado por essa quarentena, né, que todo mundo tem que ficar em casa e até construção civil teve que ser paralisada, acho que alguns pontos agora também estão sendo liberados, mas como que ficaram a questões do atendimento do cliente, aliás, no aspecto geral do negócio. Arquiteto você pode até continuar desenvolvendo projetos, ou desenhando, ou fazendo algumas atividades home office em casa, mas tem muitas coisas em contato com clientes e visita, que acho que também é muito ir para a rua, né? É uma atividade muito na rua e na obra, ou ter que apresentar, ter que pesquisar, enfim. Como que foi o impacto da situação atual nesse mercado? Eu vou falar por mim, né? A gente atua com projetos e com gestão de obras no escritório, sejam elas comerciais ou residenciais, corporativas, enfim. Eu senti, assim, impacto positivo e negativo, tá? Qual foi o negativo? Eu acho que na parte de gestão de escritórios, né, nós tivemos que fazer um esforço muito maior para se mostrar presente nesse momento, né? De que maneira que eu vou conseguir mostrar para o cliente que eu estou aqui, que eu continuo aqui
que eu estou cuidando da obra, independente da obra estar parada, né? Mas que eu estou cuidando, que movimento que eu vou fazer, né? Para ele perceber isso, para ele se sentir cuidado. Então, todos aqueles processos que a gente fazia externo, né? Que a gente fazia na rua, a gente teve que começar a fazer, criar planilhas, chamar o cliente, né? Para esses contatos pelo telefone, né? Chamada de vídeo e se fazer presente, né, André? Isso foi um grande desafio, segue sendo ainda um grande desafio. Essa semana agora que passou, foram liberadas, né, as obras, porque muito dependia dos condomínios, né? Então agora já houve essa semana a liberação. Então segunda-feira a gente retoma com as obras. Então esse para mim foi um grande desafio, porque as lojas todas paradas, então a gente não pôde seguir com as visitas nas lojas, né? A gente teve que fazer tudo via chamada de vídeo. Okay. Então, porque daí eu falava hora com a dona da loja, tentava apresentar. Eu não sou ainda muito boa com tecnologias, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade, né? Estou aprendendo bem. Sim. Então, eu falava um pouco com a dona da loja, ela me passava os produtos, né? Ela fazia o vídeo lá mostrando aquilo que eu estava sugerindo e eu passava esse vídeo para cliente, sabe? Então, isso aí teve um esforço muito grande do escritório. Mas eu vejo também como um impacto positivo, porque aquelas reuniões, na parte de projeto, agora eu vou falar, né? Aquelas reuniões extensas que a gente fazia no escritório, às vezes reuniões de 2, 3 horas para falar sobre um projeto, a gente consegue otimizar, né? Através desses canais agora. Então, às vezes, reuniões de 30, 40 minutos resolvem tudo, né? Porque as pessoas ali do outro lado também têm que dividir a atenção com o filho, com o marido, com as tarefas da casa. Então, a gente não está mais com tanto tempo assim em casa, né? Então, a gente conseguiu otimizar essas reuniões e isso foi excelente. Eu vejo isso como excelente, né? Porque a gente é muito complicado, é delicado. A gente não pode simplesmente determinar como é num dentista, num oftalmologista. A gente não pode pegar e dizer, ok, seu tempo acabou, né? Isso é muito delicado. Então, quando eu marco com o cliente, eu marco aquela tarde, né? Aquele turno com o cliente, ou aquela manhã, porque eu acho muito delicado. Não gosto de marcar, você tem das 14 às 15 para ficar aqui no escritório, né? Ou eu para eu ficar contigo. Não, isso não funciona. No meu escritório não funciona assim, né? Então, por um lado, isso foi um impacto positivo. E também acho que outro impacto positivo é o fato de eu ter um pouco mais de tempo para cuidar do meu marketing, que era uma coisa que eu estava terceirizando um pouco antes da pandemia. Eu estava terceirizando, parei tudo, porque eu não consegui concretizar, né? Não consegui dar seguimento e acabou ficando comigo, né? Ficou com o escritório, então isso para mim está sendo excelente, assim, porque a gente está conseguindo divulgar melhor o trabalho com mais calma, criar os cards para Instagram, né? Isso está sendo muito legal. Legal. Acho que também tem acho que até, de certa forma, é um impacto positivo. Teve o Dr. Flávio Quinalha, um médico aqui, que ele estava falando sobre telemedicina. Ele falou que todo mundo foi parido no digital, porque telemedicina era algo que estava na gaveta do governo. A gente não vai liberar um dia, está mais de quase uma década lá nos projetos e agora em uma semana eles soltaram a caneta e liberaram. Então, médicos que ainda eram totalmente contra, né, faziam lobby contra, né, tipo de teleatendimentos, e também, acho que todos os mercados também, como arquitetos, que também eram um pouco avesso a tecnologias, acho que acaba tendo que realmente percebe o lado bom, né, de algumas as formas tecnológicas de até economizar, otimizar alguns processos, né. Sim. Reuniões, aqueles velhos paradigmas até de grandes empresas, né? Reuniões tem que ser aqui presencial, todo mundo sentadinho, reunião de 60 minutos. Hoje, 60 minutos, para que
todo mundo junto sentado, você põe online e acho que quase ninguém mais tem assim 60 minutos para ficar discutindo um assunto. Você tem 60 minutos, você discute o tema da semana, né? E entregar resultados com menos recursos. Então, otimiza muito a eficiência de cada um. Sem dúvida. Mas acho que realmente a questão da arquitetura que eu... acho que até pelas obras terem parado, né, e também lojas, acho que realmente arquitetos se mostrarem presentes na vida dos clientes, falar, parou tudo, mas a gente ainda está aqui, não está tudo largado, fica imaginando, né, grandes investimentos, pessoas com investimentos com umas obras, reformas paradas, sim, imaginando o desespero que não deve bater na vida de clientes e acho que também é uma oportunidade de você se mostrar preocupado, né, com o cliente, né? Aí que vem também a ter uma estratégia, uma postura mais profissional. Quantos profissionais que acabam deixando passar, porque a culpa não é minha, mas também aqueles que realmente se importam e querem criar uma carreira no mercado, se reinventarem de alguma forma e criar novas estratégias. Isso requer muito esforço, né? E foi tudo muito, como tu falou, né? Foi tudo muito rápido, muito novo, né? Ninguém sabia. A primeira semana a gente ficou muito atucanada, porque a gente não sabia como lidar, né? Quanto tempo que aquela situação ia durar. E então, realmente, a gente teve que se reinventar. E você já tem uma ideia de como que vai ser uma retomada desse mercado, se existe umas projeções de como que isso vai ser retornado, com a forma de trabalho vai mudar permanentemente algumas formas, ou algumas realmente vão ter que ser alteradas, talvez mesmo em obras, né, distanciamento ou algumas regras para as equipes que você contrata, algumas preocupações com equipes que você contrata, ou até para lidar com clientes, até esse mercado que é muito impactado também muito próximo com construção civil, né? Acho que uma coisa você tem visto alguma coisa nesse sentido de Olha, projeções? eu não tenho acompanhado, André, nenhuma perspectiva, né? Até porque eu acho que está todo mundo meio perdido, assim, né? Agora a gente imaginava que o comércio ia reabrir segunda-feira, e agora recebemos ontem a notícia que vai ser mais 15 dias, né? Então, eu acho que as coisas ainda estão se adaptando. O que eu estou acompanhando, assim, tem a maioria das lojas com que a gente trabalha, né, os nossos parceiros, eles já se adequaram, né, para fazer esses atendimentos online, né? Alguns estão atendendo de porta fechada, com hora marcada, né, com todas as medidas de higiene necessárias, né? Nas obras, agora que a gente está retomando essa semana, todos vão estar com os EPIs, né? Então, isso não é mais, como é que se diz, uma tendência, isso é uma responsabilidade, né? Então, a gente, tanto os prestadores de serviço quanto pessoal do escritório, enfim, todos sempre com os EPIs, com máscara, aquele distanciamento, né? Os atendimentos a gente vai permanecer fazendo. No escritório a gente já fazia com hora marcada, né? Mas a gente vai continuar fazendo, seguindo aquele 1 metro, né, de distância, sempre higienizando também, né, os utensílios, quando termina uma reunião, enfim, todas as medidas que a gente puder adotar para que a gente possa prevenir alguma situação, né, inconveniente, a gente vai fazer. É o que eu tenho ouvido falar, assim. Agora, sobre retomada, eu acho que, como eu estou mais confiante numa perspectiva que não é muito legal, mas é uma perspectiva que fala que isso vai voltar ao normal, que não vai ser o normal, né? Mas tentar ser mais parecido com o normal em meados de julho, início de agosto. Eu estou confiando mais nessa perspectiva, porque a grande maioria das pessoas com quem eu tenho falado, independente da reabertura do comércio, vai esperar esse primeiro semestre. Então, vamos pensar assim, primeiro semestre acabou, né? Sim. Todas aquelas obras que estariam inauguradas
nesse primeiro semestre, passou para o segundo semestre. Economicamente falando, os nossos clientes comerciais, corporativos, que também estariam inaugurando seus negócios agora, passaram tudo para o final do ano, né? Então, vai ser, eu acho que esse primeiro momento, uma retomada, principalmente financeira, né? As pessoas vão ter que, enfim, agora todo mundo segurando e vão ter que trabalhar bastante para depois concretizar esses sonhos, né? Seja comercial ou residencial. Então, eu acho que para voltar, talvez, assim, a ter uma saúde aí, eu acho, saúde que eu digo mental, né? Exato. Eu acho que, sinceramente, só o ano que vem. Infelizmente que também tem uma incógnita muito grande no mercado. Eu vejo a arquitetura que é muito ligada também com construção civil e tem toda essa rede de... São obras, são projetos de longo prazo, né? Não é algum produto, um serviço que você contrata para executar em uma semana. São coisas, né? Tem todo um planejamento, então longo prazo tem que ser melhor pensado, analisado por parte do cliente, mas também o próprio profissional tem que estar bem alinhado com toda a cadeia, né, de suprimento dele ali para estar tudo alinhado. Então, realmente, acho que é um mercado que talvez tenha mais cuidados ali, tipo, talvez uma retomada um pouco mais lenta, mas também que tem todo o potencial de, quando retomar bem, porque tem todos os critérios para manter a saúde, né? A importância agora também é separação, distanciamento social, e ali como você gere a obra, para o cliente também não vai ter muita diferença nisso. Eu acho que uma perspectiva boa. Eu estava emendando minhas perguntas aqui, o papo estava bom, eu acabei esquecendo das perguntas aqui, mas o pessoal está mais comentando o que a gente está falando. É verdade aqui. Pessoal... Falando um pouquinho... O pessoal tem... acho que sempre o problema aqui é marceneiro, né? Impressionante. É que eu tenho um marceneiro na minha família que, na verdade, é mais marcenaria fina. Mas todo mundo que fala que obra, sempre o problema é o marceneiro. Com certeza. Tu vai fazer uma pergunta ou eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode falar. A gente estava falando ali sobre os desafios, né? Eu acabei não citando um desafio, uma dificuldade, né? Que a gente ainda tem até hoje, né, no escritório. A maior dificuldade para o arquiteto, no meu entender, é a gestão de obras. Porque, assim, quando a gente está fazendo o projeto, o cliente, ele te ama, né? Porque tu leva as melhores soluções, porque tu encontra tudo, tu resolve todos os problemas desse cliente. Quando chega na parte de gestão, o início é maravilhoso, o final é bem preocupante, pode ser bem perigoso. Então, assim, eu sempre indico, né, que tenha os processos no escritório muito bem organizados. Eu sou muito metódica, quem trabalhou comigo e trabalha sabe, eu tenho planilha para tudo. Tá certo que nem todos os clientes são iguais, né, uns aos outros. Para algum cliente aquilo ali serve, para outro eu tenho que adaptar aquela planilha. Mas eu faço planilha para tudo. Respirou lá no escritório, a gente fez uma planilha. Porque como a gente acaba, como é que se diz, indicando aquele profissional, né, aquela equipe para fazer o trabalho, e isso né, não existe isso de você não indicar. Não, eu não indico. Não, o cliente quer que tu indique alguém, né? Como tu acaba indicando, tu acaba te tornando responsável. Uma responsabilidade já. Então, assim, além de planilhas, eu faço um contrato com o cliente muito bem redigido, né? Quem faz para mim até é o escritório de advocacia do meu marido. Porque, assim, ó, não tem como confiar. A gente, assim, ó, confie em quem tu quiser, mas confie com um contrato na mão, assinado, bem redigido, com cláusulas de atraso, de marceneiro, né? Então, assim, faz um contrato, né, entre o teu escritório e o teu cliente, sugere um contrato entre o cliente e esse seu marceneiro que for contratado, um contrato entre o seu cliente e a empresa que for fazer a obra civil da casa ou dessa sua obra, né? Fazer contrato para tudo também, eu acho que é bem importante.
porque a gente tem que ter, a gente tem que fazer um grande esforço para manter a saúde dessas relações, porque o cliente ele vai reclamar para ti, né? Ele vai reclamar do marceneiro, qualquer coisa o cliente vai reclamar para o arquiteto. Então, o arquiteto ele não pode tomar, não pode bater de frente, né, com o marceneiro, porque é o seu parceiro, né? Claro, tem situações e situações, né, André? Mas eu acho que é muito importante a gente manter bem essas relações. Eu acho que me veio agora na cabeça também não lembro qual era o autor que eu li, um livro que ele falava das questões de serviços, diferença de serviços, quando você planeja a cadeia de suprimento. Tem muitos produtos, né, os serviços que eles são lineares, né? Você compra madeira aqui, ele vai para a fábrica, constrói material, vai para o varejo, o cliente compra. O cliente na ponta não tem contato com o cara que fornece a madeira lá. A arquitetura é meio que um serviço circular, porque a mão de obra barata, né, o que é a ponta da cadeia, que é o assistente de marcenaria, é o auxiliar de pedreiro, ele vai ter contato com o cliente, né? E o arquiteto está no meio ali, então a ponta da cadeia já está diretamente ligado com a outra ponta, que é o cliente. Então, e o arquiteto que está gerenciando isso acaba realmente sofrendo isso, porque não tem como influenciar, tipo, às vezes, a capacitação, né, desse funcionário. Mas ele tem toda uma marca, você tem toda uma gestão de empresa, mas ali o cara ele está na subsistência, com salário baixo, ele está fazendo o mínimo que ele consegue, você não consegue influenciar na gestão da empresa de terceiro, melhor que seja, por mais que você confie, mas sempre tem alguma coisa que vai fugir do seu controle, né? Então, o arquiteto, ele para executar um projeto, ele depende de terceiros, né? Um professor da faculdade que eu tive, ele sempre disse: cerque-se de pessoas competentes na sua vida profissional. E é isso mesmo, porque um prestador de serviço ruim, ele pode acabar com a tua vida profissional, né? Porque num escritório de arquitetura, principalmente, como tu já falou ali no início, ele é vendido por indicação, é um cliente, é um boca a boca, né? Então, um cliente que fale mal do seu trabalho, que às vezes não foi nem a tua culpa, né? Foi culpa de um terceiro que executou mal, enfim, tem N situações, né? A gente poderia passar uma tarde aí conversando sobre essa questão de gestão. Uma coisa que eu acho legal, só para contribuir aqui com outros colegas, a gente faz no escritório uma planilha, eu e minhas planilhas, né? A gente faz uma planilha de gestão de obra que tem ali o nome que a gente faz vários orçamentos para os clientes, né? Então tem ali o nome da empresa, qual é o serviço, por exemplo, marceneiro, né? Aí tem ali as 3 marcenarias, a data do orçamento, o que foi orçado, o número do orçamento, o valor, E lá atrás, né, no fim dessa planilha, a gente coloca uma pequena avaliação do escritório perante esses fornecedores. Porque, assim, a gente não pode comparar a maçã com a banana, aquela velha história, né? Exato. Então, assim, tem o cliente, o fornecedor que custa X, né? Que custa, vamos usar lá, custa 100 e o que custa 10. Por quê, né? Alguma diferença tem. Então, assim, desconfia, porque que um é 100 e o outro é 10. Eu não posso comparar o 100 com o 10. Eu não estou dizendo que o 10 é ruim, né? Mas eu tenho que explicar para esse meu cliente por que esse aqui custa 10. O que ele está oferecendo, ou melhor, o que o 100 está oferecendo que o 10 não está oferecendo. Então, essa transparência ela é muito importante nesse processo inicial da gestão, porque antes do cliente contratar, ele tem que entender muito bem o que ele está contratando. Gestão de custos deve ser também uma das questões mais críticas ali, né? Que realmente qualidade de material, como que você vai explicar isso? Né? Esse material aqui é anti-inflamável, o outro não. Você fala, pô, mas não vai pegar fogo. Pô, você pluga uma régua ali uma régua com 5 eletrodomésticos ali, vê se não esquenta fio. Às vezes o cliente nem sabe, né? Que é isso, pega o conduíte mais barato que tem e dá um problema no condomínio e dá aquelas crises. Então... Não, e falando em marcenaria,
aí o cliente pergunta assim, mas a matéria-prima é a mesma, né? É o MDF. Tudo bem, mas e aí o acabamento, né, do fornecedor, né? A matéria-prima pode ser a mesma, mas é a qualidade do serviço, né? Então, como a gente vende algo assim que a pessoa... Porque ninguém vai liberar, vem aqui na minha casa ver o serviço do marceneiro. Não, né? Eu não vou fazer isso com um cliente meu e nem o cliente vai querer. Então, tem que É. explicar muito bem para o seu cliente. Isso depende do arquiteto, né? Pega um móvel planejado, milímetro em milímetro, você vê o tanto do erro que vai chegar na ponta no final ali, que não encaixa, o negócio fica torto. Uhum. E teve uma pergunta interessante aqui, na verdade a gente já está chegando no nosso tempo de 1 hora, mas qual que era? O Lucas perguntou dos contratos. Eu me perdi nas mensagens aqui, mas eu lembro que era alguma coisa em relação à forma de atuação, né, de arquitetos, como você consegue fazer, ter atuações de contratos prolongados. Eu acho que era nessa linha. Como você foi fornecedora de um shopping, né, você contratada de um shopping, quais as formas que você vê nesse mercado, que às vezes você presta um serviço prolongado. Eu acho que dá para fazer um parênteses com uma pergunta que eu queria fazer, que é justamente muito com relação às parcerias, né? Porque eu acho que o arquiteto, como ele é um integrador de projetos, o projeto tem várias frentes, e tendo em vista o negócio em si, né? Tem a questão do marketing, da contabilidade, você mesmo falou da advocacia, precisa ter um contrato bem elaborado. Você não faz não precisa contratar necessariamente um escritório. Vem muito à tona a questão das parcerias, e que eu prego muito que parceria não é fornecedor, né? Você não é que tipo, eu te pago, você me faz. Isso é um contrato de fornecedor. Parceria é muito tipo, eu te entrego algo não monetário, você também proporciona um serviço, alguma coisa que eu preciso. Então, no caso, você pode fazer uma parceria com o escritório de advocacia, eles te servem como advogados e você faz toda a linha de arquitetura do escritório deles, e eventualmente troca serviço por serviço, tá ali. Eu acho também essa linha, que nem você citou, fazer parcerias com investidores que têm imóveis, né, para contrato, investe em imóveis para alugar, também é uma forma de você ter um contrato prolongado com um bom parceiro, que ele precisa ali reformar os imóveis e ele te indica para fazer os serviços, colocar em eventuais obras. Então, na sua experiência, toda essa jornada, quais são as parcerias que você já fez ou que você já viu outros colegas fazerem, que são as mais importantes, né, nesse meio? Talvez algumas sejam óbvias, né, de fornecedores, né, de bons marceneiros, mas também tem essas meio que fora da caixa de negócio, como investidores em imóveis, né? Esses de imóveis, na realidade, eles compraram apartamentos nesses prédios onde eu fiz os decorados, né? Então, eles eram os meus clientes. Não teve muito essa relação de parceria, né? Parceria que eu tenho atualmente no escritório, como tu falou, né, com o escritório do meu marido, porque é uma coisa até meio óbvia, ele presta o serviço de consultoria para mim, jurídica, o escritório dele. Você faz todo o serviço de arquitetura em casa, então tá tudo em casa. E no escritório dele, né? Então, tudo que eles fazem de orçamentos, melhorias do escritório, qualquer tipo de reforma, é o meu escritório que cuida. Isso é uma parceria, né? Outra coisa eu não sei se entra muito aí na tua pergunta, mas o que a gente faz muito também são muitas fotografias profissionais, né? Com fotógrafos. Então, também a gente indica muito para outros colegas esses fotógrafos que fazem esses trabalhos profissionais para a gente, né? Eventualmente, a gente também faz... ele faz algumas fotos para trabalho e a gente troca por alguma outra coisa que ele esteja precisando eventualmente, né? Porque a arquitetura de interiores também, a arquitetura em geral, ela não está ligada somente à arquitetura, né? Enfim, tem arquitetura efêmera, que é muito legal, tem
a luminotécnica, o escritório também trabalha com projetos de iluminação profissional. Então, às vezes, até para um evento, alguma coisa precisam de uma cenografia, né? Alguma coisa assim nesse sentido a gente também faz, né? Arquitetura efêmera. Então, tem muito disso também. A gente não fica só naquele mundinho ali né? Do projeto de interiores, né? Ele é mais amplo um pouco. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que no escritório hoje, de parceria, eu acho que seria isso, assim, André. Muito bom. Acho que também as parcerias é fundamental. Acho que principalmente nessa época que a gente está vivendo e que eu também me relaciono com muitas pessoas também lá que praticam, né, a nova economia, né, o capitalismo consciente. Então, hoje a gente vê muito a retomada de parcerias não monetárias quando você até coloca... você percebe que as suas habilidades, o seu próprio negócio, né, o que você oferece na prática é uma moeda de troca, né? Você é arquiteto, você é fisioterapeuta, e as pessoas precisam disso, e elas também prestam algum serviço. Pode até fazer uma parceria com né, muitos escritórios de contabilidade, né? Claro. Obviamente que do outro lado tem que estar aberto também para fazer essa parceria. As pessoas, eu te pago com arquitetura, eu te pago com fisioterapia, se é isso que você precisa. Tem gente que vai falar, não preciso. Tudo bem. Você me fornece contabilidade, eu te forneço arquitetura, enfim. Mas essa é uma forma também de pensar que acho que todo mundo, de qualquer mercado, né, acho que pode pensar também em estreitar laços, né? Por isso que eu também já falei aqui, a gente já teve outras pessoas concordando que fazer um networking com outras áreas, né, sair um pouco da sua... A gente é muito bom em fazer networking dentro da nossa própria área, né? Tipo, médico com médico, odonto com odonto, consultor com consultores, arquitetos com arquitetos, mas e aí a gente acaba tendo as mesmas ideias, os mesmos vícios, né, de mercado, e também tendo essa questão de, tipo, é meu concorrente, etc. E quando a gente faz networking com outras pessoas, né, arquiteto com psicólogo, aí eu falo, poxa, mas você atrai cliente, isso aí, puto, interessante, vou usar isso para mim. Olha como a pessoa... O arquiteto exibe o trabalho dele no Instagram, aquelas fotos maravilhosas. Pô, eu vou colocar umas fotos dessas do meu consultório, ou de paisagem zen, que você pode sentar e imaginar alguma coisa assim para um psicólogo. Estou pensando, estou viajando aqui, mas são formas. Não, mas eu acho que muito dentro disso que tu está falando, eu acho assim, eu gosto muito, como tu falou, de conversar com pessoas que não são da minha área, né? Então, esses dias eu conversei com a Patrícia Chiella, que faz planejamento estratégico, então eu acho que a gente está alinhado com essas questões. Eu fiz uma live essa semana agora que passou com uma cliente minha, que eu fiz a loja dela, já fiz 2 lojas para ela, então a gente falou sobre esse momento da arquitetura comercial. Eu acho que quando a gente troca informações com outras pessoas de outras áreas, a gente está... inclusive, é uma maneira da gente olhar o que está dando certo em outras áreas e trazer isso para o nosso negócio. Exatamente. Né? Eu acho que é uma oportunidade. Exatamente. Bom, é isso, já deu o nosso tempinho aqui, a gente já sofreu bastante da Mara e todo mundo que esteve aqui. Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui presente, mas antes, Mara, se você quiser deixar algum recado, alguma mensagem para todo mundo, pode ser de qualquer tema que você queira, para todo mundo que está assistindo, esses autônomos, também empreendedores que estão passando por esse momento, qualquer mensagem que você queira deixar, e também aproveita e já deixa até aqui seus contatos, seus contatos, talvez de redes sociais, até o site, enfim, como que as pessoas podem conhecer melhor seu trabalho. Tá certo. Bom, eu quero agradecer muito o convite, gostei muito de estar aqui com vocês, conversando, espero que tenha contribuído com algum ponto para alguém. E o que eu tenho para dizer é que aquela frasezinha, né, que às vezes parece clichê, mas que não desista dos seus sonhos. Eu acho que eu sou um grande exemplo com muita humildade eu estou dizendo isso, né, que eu sou um bom exemplo porque eu não tenho pai nem mãe arquiteto, eu não tenho ninguém do meio, então no momento que eu decidi que eu queria ter uma carreira de arquiteta, eu sabia que isso dependia única e exclusivamente de mim. Então, e eu fiz acontecer, eu acho que a gente tem aí momentos de altos e baixos, né? Já sofri algumas crises aí, alguns anos atrás,
manter sempre o escritório, né, com a luzinha vermelha ali do alerta, sempre investindo, não deixar a peteca cair e acreditar no seu sonho. Esse eu acho que é o meu recado. Que legal. Obrigado pelas palavras. Acho que isso é válido para muita gente também. Muito obrigada, André. E nas redes sociais, como que o pessoal te encontra? Sim, Mayra então, Ritter Arquitetura. isso, no Instagram, a conta é Mayra Ritter Arquitetura. Outra coisa que a gente acabou não falando, eu tenho um programa de televisão chamado Box Arquitetura. Olha que legal. Então, ele passa na net da região do Vale dos Sinos, mas a gente tem transmissão pelo Facebook. Então, o meu Facebook é Mayra Ritter Arquitetura. Tem o Instagram do Box, que é boxarquitetura.tv. E o meu site, mairaritter.com.br, os telefones, então eu vou deixar o telefone do escritório, que é o 51, né, Porto Alegre, 3019-9688. Legal. Muito Vai ser um obrigado, prazer Mayra. conversar com todos. Legal. Acho que quem já tem umas ideias de reforma aí para melhorar o home office ou as estruturas, né, fazer uma organização, dar um up aí no escritório, Com em casa, certeza. na loja, enfim, entre em contato lá. Obrigado, queria agradecer, Mayra, pela disponibilidade em compartilhar aqui toda a sua experiência, sua história, trajetória muito boa, cheio de propósito também, né, dentro da arquitetura, bem alinhada com o que você quer, né, que você disse, queria seguir uma carreira, construir isso requer propósito e sempre algo muito firme, se preocupando com o lado do cliente, sempre tentando se aperfeiçoar, né, mais do que se deixar levar pelo comodismo. E também compartilhar aqui, separar esse momento num sábado à tarde para compartilhar com outras pessoas também que estão passando por uma situação, né, buscando informações para como se reerguer, mesmo de outros mercados. Então, muito obrigado. E queria agradecer também aqui todos que nos assistiram, todo mundo que estava aqui online, mandando as mensagens, de todos os parceiros, todos os ecossistemas de negócios que a gente está agregando para levar esse movimento autônomo anticrise para todos os cantos do Brasil. Muito obrigado mesmo pela participação. A gente está encerrando a nossa primeira semana, a gente tem mais uma sessão hoje vai ser muito especial também, sobre psicologia, e que também acabei de saber que a gente vai receber uma aula de blindagem emocional, que vai ser muito bom para a gente nesses momentos. Vai ser uma sessão dupla, né? Tanto para falar do mercado de psicologia e terapia, mas também ter uma aula com slides e tudo, que eu fiquei sabendo, sobre blindagem emocional. Então vai ser muito interessante. E semana que vem a gente vai trazer aqui, como eu disse, especialistas de diversos temas internos de negócios, desde marketing digital, vendas, processos de gestão. E então ainda tem muito conteúdo pela frente, vai ser muito bom para todos. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê nas próximas sessões. Muito obrigado de novo, Mayra. Obrigada, André. Boa sorte para todo mundo. Obrigado, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.